Governador, o senhor esteve com a gente durante a campanha no estúdio do Link Vanguarda, agora a gente bate um papo aqui gravado, o senhor está em começo aí de gestão, mas a gente 35 dias de governo. Pois é, mas a gente pode reforçar alguns pontos que o senhor conversou com a gente em época de campanha e agora que o senhor já assumiu, já conhece bem como é que está a estrutura da máquina, orçamentos e tudo mais. Eu queria começar com segurança pública, porque foi um tema que o senhor mesmo levantou como mais importante para a nossa região, não só para o estado de São Paulo. E o senhor sabe de cor esses números que são altos em relação ao homicídio, por exemplo, na nossa região, com índices por 100 mil habitantes, o dobro do estado, acima da capital, esse tipo de coisa. Quando o senhor esteve com a gente no estúdio do Link Vanguarda, o senhor falou foi muito pontual, né? O senhor falou a criação do BAEP em Taubaté, com 300 PMs, criação do DEIC em São José dos Campos para ajudar a Polícia Civil a investigar, isso tudo já para o primeiro semestre. O que eu queria ver com o senhor é o seguinte, primeiro se essas metas estão mantidas com esses prazos e em quanto tempo o senhor acredita que isso realmente vai fazer diferença nos índices que a própria Secretaria de Segurança Pública divulga todos os meses? Rogério, já está fazendo, porque nós não podemos fazer uma política regionalizada. A política é todo o estado de São Paulo. A política de segurança pública começou no dia 2 de janeiro e começou com uma mega operação da Polícia Militar em todo o estado de São Paulo. São Paulo mais seguro, com 28.400 policiais militares nas ruas. Foi a maior operação já realizada em São Paulo em toda a sua história. E ela vem se repetindo em várias regiões, em todo o estado de São Paulo, simultaneamente. A média tem sido de 24 mil policiais militares colocados nas ruas. E mais, rodovia mais seguro, também junto com a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Rodoviária Federal. Rodovias estaduais e rodovias federais. Especialmente nessa região do Vale do Paraíba, os crimes têm se repetido. E eu orientei a Polícia Civil e a Polícia Militar, através do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o general Campos, para que avaliasse na inteligência da polícia por que repetidos crimes. Por exemplo, com assaltos aos caixas automáticos, explosões muito símiles umas das outras. É bastante claro de que há uma correlação entre essas explosões, provavelmente com uma ou duas quadrilhas repetidas vezes cometendo o mesmo crime. Geralmente em cidades pequenas? E geralmente cidades pequenas, porque o grau de vigilância aparentemente pode ser menor e a facilidade de fuga maior. Agora nós já estamos atentos a isso também. E gradualmente, uma outra medida, Rogério, que vamos fazer é exigir das concessionárias das rodovias estaduais a instalação de câmeras de segurança para o monitoramento, seja pela própria concessionária e operadora, seja também para o envio ao COPOM, ao Centro de Monitoramento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porque onde você põe maior vigilância eletrônica, a incidência de crimes diminui. Em relação ao BAEP, eu já orientei a Secretaria de Segurança Pública em relação ao tema do BAEP. Nós estamos estudando, porque temos um BAEP já em São José dos Campos e que vem operando, pode melhorar e vai melhorar. Há uma discussão do ponto de vista da PM se vale a pena ter um segundo BAEP tão proximamente como Taubaté, ou se reforçamos o BAEP de São José com uma extensão de vigilância em Taubaté e na região compreendida entre São José dos Campos e Taubaté. O DEIC regional será implantado, essa decisão já está tomada, essa não envolve nenhuma discussão adicional, exceto a sua implementação. O senhor tinha falado também em entrevista a utilização de drones e que a partir de agora a partir de janeiro, a compra de novos carros, tanto para a Polícia Civil como Militar, serão blindados. Isso já começou a ser feito? Não. Drones aparecem a partir de quando? Não, Rogério, você tem um pouco de carro. Foi eleito para 4 anos, não para 4 meses de governo. Claro. Nós não podemos gerar falsas expectativas para a população. O governador não é milagroso, o governador é gestor e a gestão se faz ao longo desse período. Então, os compromissos serão cumpridos, mas não imagine que estala o dedo aí em 60 dias ou em 120 dias, está tudo arrumado, tudo em ordem, drones, carros blindados, novos policiais, novos quartéis. Não é assim. Nós temos um tempo para que isso seja implementado. E é uma questão também orçamentária, que nós temos que respeitar o orçamento do Estado. Eu já determinei e autorizei o secretário de Segurança Pública que os novos veículos que forem ser adquiridos, eles serão blindados, na verdade, semi-blindados, iguais aos veículos americanos. Na América, a parte frontal, vidros, portas, motor e os pneus são blindados. O restante não, porque
Com isso você tem um custo mais competitivo, mais agilidade na blindagem e o funcionamento adequado, que é proteger o policial e, na pronta resposta, ter maior eficiência. Já autorizei, e todos os veículos, independentemente de estarem blindados, agora os policiais já estão autorizados a utilizarem a espingarda .12, que é uma bala deste tamanho para poder fazer o enfrentamento dos bandidos, coisa que antes não era autorizado, já autorizamos. São mais de 5.000 espingardas que já estão nos automóveis com o policiamento de rua, na chamada pronta resposta ao policiamento. Os drones também já autorizamos que os orçamentos sejam feitos para um processo licitatório da aquisição dos drones também. Não são drones de brinquedo. Cada drone custa em média $135 mil, R$1 milhão cada drone. Então não é contratar um drone que você compra aqui na Santa Efigênia, em São Paulo, e põe para fazer filmagem. São drones feitos, construídos, fabricados para segurança pública. Mas tudo isso está dentro do nosso radar. E é o que nós estamos procurando fazer dentro do menor tempo possível, mas, mais uma vez, Rogério, com responsabilidade. A gente tem muita reclamação, não só em São José dos Campos, mas na região de modo geral, do atendimento nas delegacias. As reclamações... Isso é falta de pessoal, falta de treinamento? O que é possível o governo fazer para rapidamente a população sentir que houve uma melhora, uma mudança? Rogério, a reclamação tem procedência. Agora, eu não sou fazedor de milagres, nem o governo faz milagres, o governo faz gestão. Com 35 dias não dá para apresentar milagres desse tipo. Nós temos que aumentar o contingente da Polícia Civil, nós temos um déficit grande na Polícia Civil. Por diferentes circunstâncias, os governos passados não foram contratantes de policiais e nem sequer no treinamento de policiais civis. Nós precisamos de mais delegados, mais escrivães, mais investigadores, mais mulheres na Polícia Civil para que as DDM, as Delegacias da Mulher, possam ser administradas por mulheres, delegadas, escrivãs, investigadoras. Isso já está dentro da nossa programação, mas não é uma situação de milagre, de estalo o dedo e no dia seguinte essas coisas... Tem todo o procedimento de concurso, mas o senhor pretende abrir concurso, contratar... Pretendemos abrir concurso, mas não é só abrir concurso, nós temos que treinar bem os policiais. Não basta você abre o concurso, alguém tem a formação jurídica, é bacharel, faz o concurso, consegue o ingresso, mas ele tem que ser treinado. A Polícia Militar é 1 ano de treinamento para você colocar um soldado na rua, é 1 ano no Barro Branco, por exemplo, na academia, para que ele seja preparado em condições. Polícia Civil é 3 meses, eu estou reestudando isso. Pessoalmente, acho pouco tempo de treinamento, acho que devíamos ter pelo menos 6 meses de treinamento para que um policial, seja investigador, seja delegado, seja alguém que vai para as ruas no combate ao crime, possa estar mais preparado para essa finalidade. Então, isso leva um tempo. O que é importante para a população de São Paulo é o seguinte: nós já decidimos que vamos fazer isso e é nessa linha que nós vamos seguir. Os campos e a região como um todo vive uma expectativa em relação à negociação com a GM e com os seus funcionários. O que o governo do estado pode fazer nesse sentido? Ele pretende ajudar a GM com alguma isenção? Já fizemos várias reuniões com a direção da GM. Aliás, antes mesmo de assumir o governo, em dezembro eu já fiz a primeira reunião com a direção da GM aqui no Brasil. E depois disso já fizemos 2 reuniões com a presença do governador e outras 2 com a presença do secretário Henrique Meirelles. Mas é um trabalho conjunto, Rogério. É governo do estado, são os fornecedores da General Motors, são os revendedores da General Motors e o sindicato. Se o sindicato dos trabalhadores da indústria automobilística, metalúrgicos de São José dos Campos, não tiver capacidade de compreender que cada um tem que ceder um pouco para preservar empregos e preservar a existência de uma indústria com a dimensão da General Motors, nós não seremos capazes de materializar a continuidade da GM, e a continuidade da GM significa preservar empregos e gerar novos empregos. A negociação Embraer-Boeing preocupa o senhor como governador de São Paulo agora em relação ao emprego em São José dos Campos? Não, ao contrário, ela é saudável e boa. Sou totalmente a favor a essa associação da Boeing com a Embraer. Ela é positiva, ela é saudável, ela é boa, ela preserva empregos e propõe a perspectiva de mais empregos, porque vamos melhorar a produção, aperfeiçoar tecnologia, a transferência de tecnologia também acertada entre a Boeing e
a Embraer, estamos falando sempre de aviação comercial, isso não envolve aviação militar e, por enquanto, não envolve aviação executiva. O projeto é bom, é saudável e nós aplaudimos. Transportes, o senhor conversou com a gente no estúdio, falou sobre um problema que a gente estava sofrendo naquele momento, que era a questão da balsa de São Sebastião. O senhor prometeu a privatização até o fim do ano. Essa modelagem para a privatização é um processo demorado? Está mantido esse prazo de um ano? É o que nós desejamos, Rogério. Evidentemente que você tem Ministério Público, você tem Tribunal de Justiça, você tem, às vezes, pessoas que, infelizmente, muitas até por maldade, entram com ações que criam obstáculos, que criam dificuldades para programas dessa natureza. A decisão já está tomada, o Conselho de PPPs já se reuniu, PPPs, parcerias público-privadas aqui em São Paulo, com a orientação dada pelo governador para privatizar todo o sistema de balsas, Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul. Até já reforçamos, inclusive, o sistema, independentemente do programa de privatização, com novas embarcações que já estão funcionando, principalmente no eixo ali de Ilhabela, que é um desconforto enorme, as pessoas têm toda a razão em ficarem aborrecidas. Aliás, é surpreendente, né? Desde a década de 50, o mesmo sistema, até balsas ali que têm 60, 70 anos, que vão funcionando, eu diria, de forma até muito inconstante, sem oferecer as condições adequadas para um transporte mais rápido e mais eficiente. A decisão já está tomada, a orientação dada à Dersa e ao secretário de Logística e Transportes é para a privatização. Vamos andar o mais rápido possível, obedecendo a lei, para que possamos, no verão do ano que vem, quiçá já temos o sistema operante por empresas privadas e com uma qualidade muito melhor do que a atual. Ainda no litoral, as obras de duplicação de serra da Tamoios estão andando, mas as dos contornos, que começaram antes até, o que aconteceu? Elas estão completamente paradas. Rogério, na verdade é um conjunto de problemas que nós herdamos, mas nós temos que resolver. Não vou aqui ficar falando sobre o passado. O passado ocorreu, herdamos um problema, vamos ter que resolver. Tem problema jurídico, tem problema de obra, tem problema de engenharia, é um conjunto deles. A orientação dada ao secretário é resolver e tentar fazer isso no menor tempo possível, mas obviamente a obediência à lei, porque está ficando uma obra eterna, né? Está sempre em obras e muitas vezes nem a obra está ocorrendo. Então, a orientação foi dada ao secretário e aos demais envolvidos nisso, encontrem uma solução, porque a obra precisa ser retomada e concluída. O senhor teve, inclusive, uma reunião com o presidente Bolsonaro e foi discutida a questão da Rio Santos também passar para a iniciativa privada. Para a gente entender melhor, porque ali também é difícil de entender, porque um trecho responde a Taubaté, outro a Santos, enfim. O que vocês traçaram para Rio Santos? Vai ser incluído numa nova licitação da Dutra para compensar? Isso ficou um pouco confuso. O senhor já tem esse plano já bem traçado ou ainda está em discussão? Rogério, essa é uma área de operação federal. O que nós manifestamos ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Tarcísio, que é o ministro de Infraestrutura, aliás, um bom ministro, foi o nosso desejo, o manifesto desejo do governo de São Paulo de ajudar e cooperar para que esta privatização possa ser feita e, com isso, a duplicação de alguns trechos, a melhoria da qualidade do asfalto, sinalização, monitoramento eletrônico, iluminação nas entradas e saídas de cidades e resolver um problema que já tem mais de 30 anos, há mais de 3 décadas que se fala de privatizar, pedagiar a Rio Santos para que ela tenha condições adequadas como outras estradas federais. O ministro Tarcísio, que foi muito rápido e extremamente diligente, queria registrar, me disse que vai incluir dentro da licitação da nova Dutra, na extensão do programa de concessão, para incluir a Rio Santos. É uma forma mais rápida e mais efetiva para que isso possa ser feito em um tempo menor. Um outro projeto que pode mudar muito aí a cara do transporte na nossa região e no estado como um todo é o tal do trem intercidades. O senhor falou que vai fazer, vai dar continuidade nos estudos que já existem, também é algo para médio, até longo prazo, mas me chamou a atenção que o senhor falou para a gente no estúdio que empresas de países como China, Oriente Médio e Espanha teriam interesse, acho que numa prévia que o senhor fez ou por informações do governo. A política externa do governo Bolsonaro, ou pelo menos as primeiras declarações nesse setor, não podem atrapalhar o investimento no Brasil e principalmente no estado de São Paulo? Não. Primeiro tem que dizer não.
Ao contrário, o ministro Paulo Guedes tem sido um bom porta-voz para a atração de investimentos internacionais para o Brasil. Eu estive com ele e o presidente Bolsonaro em Davos, no Fórum Econômico Mundial, agora em janeiro, na Suíça. Aliás, ali tive a oportunidade, fui palestrante em 2 seminários, o presidente Bolsonaro foi em 4, o grande plenário, depois 2 almoços e um jantar, o ministro Paulo Guedes em 4 seminários também, todos dentro da mesma linguagem de atrair investidores internacionais, indistintamente, sejam do Médio Oriente, da China, dos Estados Unidos, da Europa, ou do Japão, ou da Coreia do Sul, todos eles serão bem-vindos aqui no Brasil, sobretudo na área de infraestrutura. E essa é uma boa expectativa que temos na área ferroviária. E uma boa notícia, Rogério, já assinamos o protocolo com o governo federal, com o ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, há 2 semanas, em Brasília, para o trem intercidades, tanto no Vale do Paraíba, quanto na região metropolitana de Campinas, e do Ferroanel. Então, esse é um processo que já startamos rapidamente, eu tenho que dizer que isso se deveu principalmente não só à boa vontade, como à diligência do Ministério da Infraestrutura e do ministro Tarcísio, que entendeu a importância disso e agilizou os procedimentos, e é muito provável que até o final deste ano ou no início do ano que vem o processo licitatório já esteja colocado nas ruas e as modelagens também para os bids, ou seja, as ofertas dos grupos investidores, venham de onde vier. Não temos como não falar de saúde. O senhor falou de implementar o Corujão da Saúde na nossa região, e o Corujão é aquela negociação com hospitais privados. Isso já está em negociação com hospitais da nossa região? Já começou, não é um entendimento finalizado, mas já começou. Esse é um processo um pouco mais rápido, porque pode seguir o mesmo modelo que fizemos aqui na capital de São Paulo, Rogério, onde o entendimento foi feito com hospitais privados, na utilização dos seus horários de menor intensidade de uso, depois das 19 horas, com o pagamento de tabela SUS. E a argumentação que nós utilizamos com o Sírio-Libanês, Albert Einstein, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa e outros grandes hospitais, é o mesmo argumento que o secretário José Henrique Germann está utilizando com os prefeitos para hospitais privados de médias grandes metrópoles, metrópoles com mais de 250 mil habitantes, que possuem rede privada de hospitais e que possuem salas de exame. Estamos falando de exames de imagem, para deixar bem claro para quem está nos assistindo aqui na TV Vanguarda, são exames que levam cerca de 15 minutos, mas que no setor público, por deficiência, falta de equipamentos e também falta de gente no atendimento ou volume de pessoas que precisam, a utilização do regime privado facilita e agiliza o processo, como foi na capital de São Paulo. Então, esse processo está em andamento, não só na região do Vale do Paraíba, especificamente em São José, como também em outras áreas do estado de São Paulo, onde há rede privada. E em breve, o secretário José Henrique Germann e os prefeitos poderão anunciar quais são estas áreas, e volto a repetir, para exames de imagem, que é onde começa tudo, porque você vai a um médico da rede pública, ele vai lhe fazer um exame, certamente, um exame físico, mas vai lhe pedir exames de imagem, radiografia, ultrassonografia, sonografia. Dificilmente um médico hoje faz um diagnóstico final sem ter o uso de tecnologia. O que está correto, aliás, a tecnologia é para isso, para melhorar a qualidade do diagnóstico e prestar um melhor serviço ao paciente. Agora, não faz sentido que o paciente fique meses e meses e meses esperando, no caso da capital de São Paulo, você ficar 3 anos esperando para poder fazer um exame de 15 minutos. Enquanto com o Corujão, esses exames foram acelerados e, no caso de São Paulo, quando lançamos, em menos de 90 dias, os exames foram feitos. Pois é, na região o senhor até esticou um pouquinho a promessa, a meta e até o fim do ano, para zerar essa fila de exames. Está mantida essa promessa? Não, eu espero que sim. Veja que essa é uma ação da Prefeitura com o governo do Estado de São Paulo, não é uma ação só do governo de São Paulo. Ela tem que ser feita sempre em conjunto. Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E mais o setor privado, evidente. Obrigado por receber a gente aqui, viu? Um grande prazer, Rogério. A gente volta, em julho a gente volta, porque aí a gente começa a fazer já um balanço mesmo de gestão, combinado? Ótimo, mas eu quero também que a TV Vanguarda trate de colocar também para os seus telespectadores as nossas conquistas e os bons resultados. Não é só cobrar o que devemos fazer, mas apresentar o que estamos fazendo. Pode deixar, a gente sempre faz isso. Obrigado.